sou Augusto Nares Marcon de Carvalho, sou natural de Campos do Jordão, na verdade sou jordanense, tenho 41 anos, mas na verdade eu me considero taubatiano, né? Eu nasci em Campos do Jordão, na época meus pais trabalhavam em Campos do Jordão e aos 3 anos, minha família toda é de Taubaté, e aos 3 anos, quando eu completo 3 anos, meus pais voltam a morar em Taubaté. Então, apesar de ter nascido e vivido 3 anos da minha infância em Campos do Jordão, eu me considero taubatiano de coração e é onde eu cresci, me desenvolvi e me formei para a vida. Cara, eu não me lembro eu sem praticar esporte. Sempre foi, eu acho que talvez o presente que eu mais ganhei de quantidade na minha vida foi uma bola de futebol, né? Então, me lembro desde pequeno, desde que eu me conheço por gente, jogando futebol, brincando na rua, né? Eu sou da geração da década de 80, então tive a oportunidade, o privilégio de crescer na rua, numa época em que a rua era mais tranquila para se brincar, a gente não tinha videogame na época, né? As brincadeiras eram mais brincadeiras de ruas, mas vôlei, andar de bicicleta, surf também, né? Apesar de eu ter começado um pouco mais velho, foi com 16, 17 anos que eu comecei a me dedicar mais para surfar. É uma atividade, uma prática difícil de aprender, né? Como eu não morava na praia, então demandava um pouco mais de tempo, né? Para você aprender, porque era só os finais de semana, mas assim, é também um esporte, além do futebol, um dos esportes que eu mais tenho paixão na vida. Como eu sempre gostei de esporte, né, meu sonho sempre foi ser um jogador de futebol, né? Ou um surfista, apesar de ter começado um pouquinho mais adolescente. Mas assim, eu nunca sonhei, nunca tive como objetivo ser um psicólogo, né? Nunca tinha imaginado na época da minha adolescência, até entrar na faculdade, que eu teria a possibilidade de unir a psicologia com o esporte. Então eu sempre quis ser jogador de futebol, né? Joguei nas categorias de base do Taubaté, mas eu fui vendo ali com uns 15, 16 anos que o negócio estava apertando um pouco, né? E aí meus pais, então acho que você precisa escolher alguma coisa para você fazer, já estamos próximo do vestibular. E foi então ali que eu estudava num colégio em Taubaté, no Progressão, e tinha a mãe de uma colega nossa de sala, que até é falecida já, a Teluba, né? Ela era psicóloga e coordenadora, né, do colégio. E foi o primeiro momento assim que eu falei, opa, que interessante essa profissão. Foi então que eu presto vestibular, né, para psicologia na Unital e inicio a minha trajetória acadêmica em 2001. Me formo em 2006, né, pela Unital. Já em 2007, em março de 2007, eu recebo um convite do Clube de Ciclismo de São José dos Campos. É um clube, né, uma entidade, uma instituição que existe até hoje. E foi lá que eu dei os meus primeiros passos assim, profissionalmente, apesar de ser um trabalho voluntário, do qual fiquei 3 anos nesse projeto. Me deram essa oportunidade e eu comecei a caminhar. Então eu trabalhei de 2007 a 2009 no Clube de Ciclismo São José dos Campos. Em 2008 eu inicio o trabalho na Fundação Casa, que eu gosto de citar bastante essa experiência por ser, apesar de não ser da psicologia do esporte, então uma experiência que eu tive que foi muito rica, muito produtiva para a minha formação como ser humano, como pessoa, mas também profissional. Então eu fico no Clube de Ciclismo de 2007 a 2009, em paralelo em 2008 a 2009 na Fundação Casa. Foi quando eu começo a fazer a pós em Psicologia do Esporte em São Paulo, em contato com a Kátia Rubio. E aí eu continuei na Fundação Casa, continuei no Clube de Ciclismo. E numa das mensagens que mandaram no grupo, falaram, olha, tem uma oportunidade de estágio no São Paulo Futebol Clube, nas categorias de base, em Cotia. Eu falei, opa, interessante, vamos lá. E foi muito interessante porque eu participei do processo seletivo e acabei passando, né? Então, em dezembro, dia 1º de dezembro de 2009, eu começo a trabalhar nas categorias de base de São Paulo. Então, eu saio da Fundação Casa, eu saio também do Clube de Ciclismo e vou me dedicar especificamente ao trabalho lá em Cotia com as categorias de base do São Paulo.
Em 2016, eu também começo a trabalhar com o futsal de Taubaté. Na época, o diretor e o presidente do futsal de Taubaté eram conhecidos meus, né, também de futebol, de futsal da cidade. E eles assumem o projeto e me convidam para estar trabalhando também. Então, fiquei de 2016 a 2020, durante todas essas 5 temporadas com o Taubaté Futsal também. Foi o primeiro momento ali em que eu tive, em 2016, com um trabalho com adultos, né, mesmo que não fosse do futebol profissional, mas do futsal, mas eram já um público adulto. Até então eu tinha só a experiência de trabalhar no clube de ciclismo, na Fundação Casa e no próprio São Paulo, nas categorias de base só com adolescente. E no Taubaté Futsal eu tenho a oportunidade de trabalhar com a equipe adulta. Em 2018, eu trabalho durante uma temporada também com o vôlei de Taubaté. Na época era um projeto, tinha bastante investimento, a gente foi campeão paulista, campeão da Superliga. Foi uma experiência também muito boa, muito rica para mim. 2019, eu trabalho durante 6 meses com a Federação Paulista de Karatê, com a equipe, né, do estado de São Paulo de Karatê. E em 2021, em abril de 2021, eu venho para cá, para o Red Bull Bragantino, e desde então estou aqui. Então, quando eu venho para o Red Bull Bragantino, é o primeiro momento em que eu trabalho com a equipe adulta do futebol profissional, né? Então, todo o meu trabalho que eu desenvolvia nas categorias de base de São Paulo, o trabalho que eu desenvolvia no futsal, até mesmo no vôlei e junto com o karatê, eu preciso dar uma adaptada às características agora tanto do clube, né, da equipe no momento, como também do contexto em si da equipe profissional de futebol, da elite do futebol brasileiro. O meu trabalho o protocolo, o fluxograma, né, do departamento, o primeiro contato que eu tenho com o jogador, seja um jogador que está chegando, o primeiro contato que eu tenho com ele, ou quando se inicia uma nova temporada, eu tenho esse primeiro contato com o jogador, faço uma entrevista inicial no sentido de um bate-papo para entender, né, como que foi a temporada passada, seja aqui no clube ou seja no clube que ele estava, né, que ele olhe um pouquinho para trás e conte um pouco como foi, né, essa última temporada dele, os principais fatos que marcaram essa temporada anterior. Falo para ele falar um pouco do momento atual que ele está vivendo, né? Como que estar chegando aqui no clube, as expectativas, ou como que estar iniciando uma nova temporada, para que ele se projete para o futuro, né? Então, todo esse processo de consciência, eu já consigo coletar um pouco de informação para ver o quanto que esse jogador tem essa consciência, o quanto que ele está disponível também, né, para o departamento. Eu apresento o departamento, tem o teste de Viena, que é um equipamento mais objetivo, em que ele tem como objetivo principal ele mensurar, ele avaliar, mas servir também como treinamento dos níveis de concentração, de atenção e de tempo de reação, coisas que muitas vezes na psicologia, quando se fala de departamento mental ou das questões emocionais, né, de um jogador, muitas vezes fica no subjetivo, né? Então, a questão do como que ele está se sentindo, como que ele gerencia os pensamentos, né? Quais são as estratégias mentais que ele utiliza, mas isso muitas vezes fica no subjetivo. A gente não consegue entender como que isso processa dentro da cabeça do jogador. Quando a gente consegue utilizar o teste de Viena, seja para avaliar, né, os níveis de atenção, de concentração e de tempo de reação, a gente consegue entender melhor na prática, com relatórios, de forma mais objetiva, como esse jogador se comporta respondendo aos estímulos que aparecem dentro do sistema, como se fosse, né, um videogame, que aparece estímulos na tela e o jogador ele precisa acionar os botões que tem no teclado de forma mais correta, mais assertiva possível e com a maior velocidade. Então vai muito diante da demanda. A ideia é com que eu tenha esse contato periodicamente com todos eles. Tem alguns que me procuram, tem outros que eu preciso ir atrás para, vamos conversar, alguns que faz já algum tempo que eu não converso, para dar uma atualizada, né, na questão de
de metas, de objetivos, né, dos recursos, dos caminhos, dos planos de ações, o que ele está fazendo para estar atingindo as suas metas, os seus objetivos. Então, o pessoal que está no departamento médico tem mais essa questão do processo de reabilitação, principalmente de uma lesão a longo prazo, né? Sabe o quanto que é difícil um jogador que está fora do campo por estar lesionado, de certa forma ele se sente improdutivo, né? Então, ajudar esse jogador a ter consciência que é um momento desafiador, um momento difícil, mas que faz parte do processo e o que ele pode fazer para aproveitar da melhor forma esse processo que é difícil de reabilitação, mas que ele pode também utilizar como forma de amadurecimento. O jogador que vem da base, então vem todo cheio de expectativa, mas também com uma certa ansiedade de mostrar desempenho, de mostrar que ele é capaz, com o objetivo de permanecer no elenco e com a pressão de que ele tem que treinar bem, que ele tem que mostrar que ele tem condições para que ele permaneça aqui. Então tem uma questão de ansiedade que muitas vezes atrapalha o jogador em algumas decisões dentro de campo. E aí o jogador não treina tão bem, cria essa expectativa, não vai para algum jogo, a tendência é com que esse jogador já se sinta um pouco mais para baixo, já fique se questionando, puxa caramba, será que eu não vou continuar aqui? Será que o treinador não confia em mim? Será que eu não estou conseguindo entregar aquilo que é necessário? E o jogador fica nesse processo do foco no problema. Então ele começa a se questionar, níveis de ansiedade, níveis de concentração, níveis de confiança, vai lá embaixo e tudo isso acaba interferindo na energia, no processo de ativação, do quanto que o jogador está ali preparado para o próximo treino, para cumprir com os comportamentos dele dentro e fora de campo. Tem o jogador que está bem, que aí entra naquela questão do excesso de confiança, de que não, está tranquilo, não preciso fazer nada, o time que está ganhando não se mexe, mas no sentido mesmo em que esse jogador esteja bem, titular, jogando bem, também é um momento para ele estar analisando, né, todo o momento bom que ele está vivendo, fazendo manutenção, fortalecendo e estimulando os bons comportamentos, tudo aquilo que vem ajudando ele a estar nesse momento, mas também olhando para alguns pontos de detalhes que possa já estar antecipando alguns cenários futuros. Então é o jogador que já está um passo à frente, ele já está pensando caso isso aconteça, então para eu melhorar um pouco mais isso, talvez eu possa fazer isso de diferente, talvez eu possa melhorar isso no treino. Então, sempre há possibilidade de melhora e de se beneficiar do momento. O que você come, como você se alimenta, a hora que você vai dormir, ter uma boa noite de sono, fazer o trabalho aqui de pré-treino, ir para o treino de uma forma consciente, sabendo o que é necessário fazer, estando atento, estando concentrado, estando disposto. Se errou, entendendo que faz parte do processo, as dificuldades, os erros, e ao invés de estar focado no problema, focar sempre em solução, focar sempre no que ele pode fazer de melhor, o que ele aprende com isso, para estar sempre buscando a sua melhor versão, estar sempre buscando, né, esse melhor desempenho, esse melhor estado de desempenho e estar seguindo o caminho dele, buscando sempre estar melhor no dia a dia.